Existe um ponto invisível na jornada de qualquer pessoa que busca crescimento financeiro e construção de riqueza. Um ponto que não aparece em livros de forma superficial, que não é explicado de maneira simples e que, na maioria das vezes, é ignorado por aqueles que estão apenas começando, mas que ainda assim determina com precisão quem vai avançar e quem vai parar no meio do caminho. Quem vai construir resultados extraordinários e quem vai permanecer preso em ciclos repetitivos de tentativa e frustração ao longo do tempo. Esse ponto tem um nome: persistência. Mas não a persistência superficial, não aquela motivação momentânea que surge quando você se sente inspirado, quando assiste algo impactante ou quando decide mudar por impulso, mas sim a persistência real, aquela que se manifesta quando a motivação desaparece, quando os resultados ainda não apareceram, quando o ambiente ao seu redor não reforça sua decisão e quando tudo parece indicar que seria mais fácil desistir do que continuar, porque é exatamente nesse momento que a diferença acontece. A maioria das pessoas acredita que o sucesso está ligado à intensidade inicial, à energia com que você começa algo, à motivação que você sente nos primeiros dias. Mas essa visão ignora completamente o fator mais importante de todos, que é a capacidade de continuar mesmo quando não há estímulo externo, mesmo quando não há validação e mesmo quando o progresso ainda não é visível. Napoleão Hill já afirmava que a persistência é o elemento que transforma desejo em realidade. Porque sem persistência, qualquer objetivo, por mais claro que seja, tende a se dissolver diante das primeiras dificuldades, das primeiras dúvidas e dos primeiros obstáculos que surgem ao longo do caminho. Agora pense com profundidade. Quantas vezes você já começou algo com energia, com determinação, com vontade de mudar, mas não sustentou essa decisão por tempo suficiente para que ela se transformasse em resultado? Quantas vezes você já teve uma ideia, iniciou um projeto, tentou algo novo, mas abandonou no meio do caminho porque não viu retorno imediato? Esses momentos não são isolados, eles fazem parte de um padrão. Um padrão onde a ausência de persistência interrompe processos que, se fossem mantidos por mais tempo, poderiam gerar resultados completamente diferentes. E aqui está o ponto mais importante. A maioria das pessoas não falha por falta de capacidade, falha por falta de continuidade. Porque iniciar é fácil, difícil é continuar. E é exatamente na continuidade que os resultados são construídos. Existe um padrão silencioso que se repete na vida da maioria das pessoas que tentam crescer financeiramente. Um padrão que começa com entusiasmo, passa por um período de esforço inicial e, pouco tempo depois, entra em declínio até chegar ao abandono completo, criando um ciclo que se repete diversas vezes ao longo da vida, onde a pessoa começa, para, recomeça e volta a parar, sem conseguir sustentar um processo por tempo suficiente para gerar resultados consistentes. Esse padrão não acontece por acaso. Ele segue uma lógica, e entender essa lógica é essencial para quebrar esse ciclo. No início, quando uma pessoa decide mudar, existe um nível alto de motivação, uma energia inicial que impulsiona ações, que cria movimento e que gera a sensação de que agora tudo será diferente. Mas essa motivação é temporária, ela não foi feita para durar. Ela é apenas o gatilho inicial que inicia o processo, mas não é o que sustenta o processo ao longo do tempo. E é exatamente nesse ponto que começa o problema. Porque quando a motivação diminui, quando o entusiasmo inicial desaparece e quando os resultados ainda não são visíveis, a maioria das pessoas interpreta esse momento como um sinal de que algo está errado, como se o processo não estivesse funcionando, como se o esforço não estivesse valendo a pena. E é nesse momento que a dúvida começa a surgir, criando espaço para a desistência. Napoleão Hill já destacava que a falta de persistência é uma das principais causas do fracasso, porque a maioria das pessoas não consegue atravessar o período onde ainda não existem resultados visíveis, abandonando o processo exatamente no ponto onde ele começa a se tornar eficaz. Agora pense com atenção. Se qualquer resultado relevante existe tempo para ser construído, é natural que exista um período inicial onde não há evidência externa clara de progresso.
Mas isso não significa que nada está acontecendo. Significa apenas que o processo ainda está em fase de construção, onde mudanças internas estão sendo feitas, padrões estão sendo reforçados e estruturas estão sendo formadas. O problema é que a maioria das pessoas só valoriza aquilo que consegue ver, ignorando completamente aquilo que está sendo construído nos bastidores. E isso gera uma desconexão entre expectativa e realidade, fazendo com que a pessoa desista antes que o processo possa gerar qualquer tipo de retorno significativo. E aqui está a grande virada de chave. Pessoas que conseguem crescer não são aquelas que nunca desanimam, nunca duvidam ou nunca enfrentam dificuldades, mas sim aquelas que continuam mesmo quando tudo isso acontece. Aquelas que entendem que a ausência de resultado imediato não significa ausência de progresso e que o verdadeiro crescimento está acontecendo de forma gradual, acumulativa e silenciosa ao longo do tempo. Persistência, portanto, não é apenas continuar quando é fácil. Persistência é continuar quando não há evidência. É continuar quando não há validação. É continuar quando seria mais confortável parar. E é exatamente isso que separa quem chega de quem fica pelo caminho. Existe um momento específico em qualquer processo de crescimento. Um momento que não pode ser evitado, que não pode ser pulado e que, na maioria das vezes, determina se a pessoa vai avançar para um novo nível ou se vai retornar para o ponto de partida. E esse momento é conhecido como ponto de ruptura, um estágio onde a pressão interna aumenta, onde a dúvida se intensifica e onde continuar exige muito mais do que apenas vontade. Esse ponto não surge porque algo está errado, ele surge porque algo está prestes a mudar. Porque sempre que você tenta sair de um padrão antigo e construir um novo, existe uma resistência natural da mente, uma tentativa de manter aquilo que já é conhecido, aquilo que já foi validado e aquilo que não exige esforço adicional para ser mantido. Napoleão Hill já explicava que momentos de maior dificuldade geralmente antecedem grandes avanços, porque é exatamente quando a maioria das pessoas desiste que aqueles que continuam começam a se destacar, criando uma separação clara entre quem persiste e quem abandona. Agora imagine esse cenário. Você começa um processo, se dedica. Existe um momento específico em qualquer processo de crescimento. Um momento que não pode ser evitado, que não pode ser pulado e que, na maioria das vezes, determina se a pessoa vai avançar para um novo nível ou se vai retornar para o ponto de partida. E esse momento é conhecido como ponto de ruptura, um estágio onde a pressão interna aumenta, onde a dúvida se intensifica e onde continuar exige muito mais do que apenas vontade. Esse ponto não surge porque algo está errado, ele surge porque algo está prestes a mudar. Porque sempre que você tenta sair de um padrão antigo e construir um novo, existe uma resistência natural da mente, uma tentativa de manter aquilo que já é conhecido, aquilo que já foi validado e aquilo que não exige esforço adicional para ser mantido. Napoleão Hill já explicava que momentos de maior dificuldade geralmente antecedem grandes avanços, porque é exatamente quando a maioria das pessoas desiste que aqueles que continuam começam a se destacar, criando uma separação clara entre quem persiste e quem abandona. Agora imagine esse cenário. Você começa um processo, se dedica. Existe uma força que atua de forma silenciosa, quase imperceptível no início, mas extremamente poderosa ao longo do tempo. Uma força que não depende de talento extraordinário, não depende de sorte e nem de condições perfeitas para existir, mas que ainda assim é capaz de transformar completamente os resultados de uma pessoa quando aplicada de forma consistente. E essa força é a consistência, a capacidade de repetir ações, pensamentos e decisões ao longo do tempo, mesmo quando não há motivação, mesmo quando não há entusiasmo e mesmo quando não há evidência imediata de progresso. A consistência não é algo que chama a atenção no curto prazo, não gera resultados explosivos de forma imediata e não cria a sensação de avanço rápido que muitas pessoas buscam, mas ela constrói algo muito mais sólido, muito mais estável e muito mais duradouro, porque cada repetição reforça um padrão. Cada ação fortalece um comportamento e cada decisão alinhada com o objetivo aproxima você do resultado de forma gradual, mas inevitável.
Napoleon Hill já destacava que grandes resultados são construídos através de pequenas ações repetidas com persistência. Porque é essa repetição que cria uma base sólida, que sustenta o crescimento ao longo do tempo e que transforma esforço em resultado de forma progressiva. Agora pense com atenção. Se você faz algo hoje e depois para, e depois tenta novamente e depois abandona, você nunca acumula força suficiente para gerar impacto real, porque cada interrupção quebra o ciclo de construção, fazendo com que você volte praticamente ao ponto inicial, sem permitir que o processo se desenvolva completamente. Mas quando você mantém consistência, mesmo em pequenas ações, mesmo em passos aparentemente simples, você cria um efeito acumulativo, onde cada esforço se soma ao anterior, criando uma progressão contínua que, ao longo do tempo, gera resultados cada vez maiores. E esse é o segredo que a maioria das pessoas ignora. Elas buscam intensidade, mas o que gera resultado é consistência. Elas buscam motivação, mas o que sustenta o processo é disciplina. Elas querem resultados rápidos, mas o que constrói resultados duradouros é repetição ao longo do tempo. E é exatamente por isso que consistência é uma força invisível, porque no início ela parece pequena, mas no final ela é tudo. Existe um erro extremamente comum na forma como a maioria das pessoas encara o processo de crescimento financeiro e desenvolvimento pessoal. Um erro que parece pequeno na superfície, mas que ao longo do tempo se torna um dos principais fatores responsáveis pela estagnação, pela repetição de padrões e pela ausência de resultados consistentes. E esse erro está diretamente ligado à dependência da motivação como principal fonte de ação. A motivação é poderosa, sem dúvida. Ela é capaz de iniciar movimentos, de gerar energia, de criar aquele impulso inicial que faz você sair do lugar e começar algo novo. Mas ela possui uma limitação fundamental que muitas pessoas ignoram. Ela não é constante, ela não é estável e ela não foi feita para sustentar processos de longo prazo. O que significa que qualquer estratégia baseada exclusivamente em motivação tende a falhar inevitavelmente com o tempo. Napoleon Hill já destacava que o sucesso não depende de momentos de entusiasmo, mas sim da capacidade de manter ação contínua independentemente do estado emocional. Porque é essa continuidade que permite que o processo avance, que padrões sejam fortalecidos e que resultados comecem a aparecer de forma progressiva. Agora pense com profundidade. Quantas vezes você já se sentiu extremamente motivado para mudar? Começou com intensidade, mas poucos dias depois já não sentia mais a mesma energia. Quantas vezes você condicionou suas ações ao seu estado emocional, agindo apenas quando se sentia disposto e deixando de agir quando não estava motivado? Esse comportamento cria um padrão instável, onde o progresso depende de algo que é naturalmente variável, gerando interrupções constantes que impedem o acúmulo de resultados ao longo do tempo. E é exatamente aqui que entra a disciplina. Disciplina não depende de emoção. Disciplina não depende de vontade momentânea. Disciplina é a capacidade de agir mesmo quando você não quer, mesmo quando não está motivado, mesmo quando seria mais confortável adiar ou desistir. No início, agir com disciplina exige esforço, exige consciência e exige decisão. Mas com o tempo, esse comportamento começa a se tornar automático, criando um padrão onde a ação deixa de depender do seu estado emocional e passa a fazer parte da sua rotina, tornando o progresso contínuo e previsível. E quando isso acontece, você deixa de oscilar, você deixa de começar e parar. Você passa a avançar de forma constante, e é exatamente essa constância que constrói resultados reais. Existe um fenômeno extremamente poderoso que acontece nos bastidores de qualquer processo de crescimento. Um fenômeno que não é visível no curto prazo, que muitas vezes passa despercebido e que por isso é ignorado pela maioria das pessoas, mas que ao longo do tempo é responsável por criar resultados significativos e transformações profundas. E esse fenômeno pode ser chamado de acúmulo invisível. O acúmulo invisível acontece quando você repete ações, pensamentos e comportamentos de forma consistente, mesmo sem perceber resultados imediatos.
criando uma base interna que vai sendo construída gradualmente, sem sinais externos evidentes, mas que está se fortalecendo a cada repetição, a cada decisão e a cada esforço aplicado ao longo do tempo. Napoleão Hill já afirmava que resultados grandes são consequência de processos contínuos e que aquilo que parece não estar gerando retorno imediato pode estar, na verdade, construindo a base necessária para uma mudança significativa no futuro. Agora imagine isso na prática. Você começa a mudar sua forma de pensar. Começa a agir de forma mais disciplinada. Começa a manter consistência. Mas, nos primeiros dias, semanas ou até meses, nada parece mudar externamente. E é exatamente nesse ponto que a maioria das pessoas desiste, porque não vê resultado. Mas o que elas não percebem é que o acúmulo já começou. Internamente, padrões estão sendo fortalecidos, decisões estão sendo ajustadas, comportamentos estão sendo consolidados, e tudo isso está preparando o terreno para que, em algum momento, os resultados comecem a aparecer de forma mais evidente. E quando esse momento chega, parece rápido, parece repentino, mas não é. É apenas o resultado de um processo que vinha sendo construído de forma invisível ao longo do tempo. E é exatamente por isso que persistência é tão importante, porque sem persistência, o acúmulo é interrompido, e sem acúmulo, não existe transformação. Toda decisão que você toma na sua vida tem um preço, um custo associado, que muitas vezes não é percebido imediatamente, mas que se manifesta ao longo do tempo através dos resultados que você constrói ou deixa de construir. E quando falamos sobre crescimento financeiro e desenvolvimento pessoal, uma das decisões mais caras que alguém pode tomar é a decisão de desistir. Desistir pode parecer confortável no momento, pode trazer alívio imediato, pode reduzir a pressão e eliminar o desconforto de continuar em algo que ainda não está gerando resultado. Mas esse alívio é temporário, porque o verdadeiro custo da desistência não está no presente, está no futuro que deixa de ser construído. Napoleão Hill já destacava que a maioria das pessoas desiste exatamente antes de alcançar o resultado, abandonando o processo no ponto mais crítico, onde a persistência faria toda a diferença. E ao fazer isso, retorna ao ponto inicial, sem permitir que o esforço acumulado se transforme em resultado. Agora pense com honestidade. Quantas oportunidades você já abandonou? Quantos processos você já interrompeu? Quantos resultados você deixou de construir por não continuar? Essas decisões, quando analisadas isoladamente, podem parecer pequenas, mas quando acumuladas ao longo do tempo, criam um padrão de interrupção que impede qualquer crescimento consistente. E o mais importante, cada vez que você desiste, você reforça um padrão interno. Um padrão que diz que você não continua, que você não sustenta, que você não leva até o final. E esse padrão passa a influenciar decisões futuras. Por outro lado, cada vez que você continua, mesmo com dificuldade, mesmo com dúvida, mesmo sem resultado imediato, você reforça um padrão completamente diferente. Um padrão de persistência, de continuidade, de construção. E é esse padrão que, ao longo do tempo, define seus resultados. Porque no final, o preço de continuar é esforço, mas o preço de desistir é uma vida inteira sem alcançar o seu potencial. Existe um momento dentro de qualquer processo de crescimento que não pode ser antecipado com precisão, que não pode ser medido com exatidão e que, na maioria das vezes, não é percebido no instante em que acontece, mas que representa uma transformação profunda e definitiva na forma como você pensa, age e reage diante das situações que antes geravam dúvida, insegurança ou resistência. E esse momento é conhecido como a virada silenciosa, um ponto onde todo o esforço acumulado começa finalmente a se consolidar em um novo padrão interno. A virada silenciosa não acontece de forma explosiva, não surge como uma grande conquista visível ou como um resultado externo imediato, mas sim como uma mudança interna gradual construída ao longo do tempo, através da repetição de novos pensamentos, novas decisões e novas ações, que mesmo sem gerar retorno imediato,
foram sendo reforçadas com consistência até se tornarem mais fortes do que os padrões antigos que antes dominavam sua mente. Napoleão Hill já explicava que qualquer mudança real começa primeiro no nível mental, antes de se manifestar externamente, porque é a mente que direciona comportamento, e comportamento repetido é o que constrói resultados ao longo do tempo, criando uma relação direta entre aquilo que você sustenta internamente e aquilo que você experimenta na sua realidade. Agora imagine esse processo acontecendo dentro de você. Durante semanas ou meses, você insiste, você repete novos pensamentos, você mantém disciplina. Você continua mesmo sem ver resultado. E aos poucos, algo começa a mudar. Você percebe que certas dúvidas já não têm a mesma força. Você nota que decisões que antes pareciam difíceis começam a se tornar naturais. Você sente que sua mente já não resiste como antes. E sem perceber exatamente quando isso aconteceu, você mudou. E essa mudança não depende mais de esforço constante, porque agora ela faz parte de você. Esse é o ponto onde o crescimento deixa de ser uma tentativa consciente e passa a ser um comportamento automático, onde agir de forma alinhada com seus objetivos já não exige o mesmo nível de energia, porque o padrão interno foi alterado, criando uma nova base que sustenta suas decisões de forma natural e consistente. E é exatamente nesse momento que os resultados começam a aparecer com mais clareza. Não porque algo externo mudou de repente, mas porque você mudou internamente. E essa mudança começa a se refletir nas suas ações, na sua postura e na forma como você aproveita oportunidades que antes talvez ignorasse ou evitasse. A virada silenciosa, portanto, não é um evento, é um processo. Um processo que acontece dentro de você, que se fortalece ao longo do tempo e que, quando consolidado, transforma completamente a forma como você constrói sua realidade. E o mais importante, ela só acontece para quem continua. Depois que a virada silenciosa acontece, inicia-se uma fase extremamente importante no processo de transformação. Uma fase onde o novo padrão começa a se consolidar de forma mais estável, onde aquilo que antes exigia esforço consciente passa a acontecer de maneira mais natural, e onde a sua identidade começa a se alinhar de forma mais consistente com aquilo que você vem construindo ao longo do tempo, criando uma base sólida para crescimento contínuo. Nesse estágio, a diferença é perceptível. Você já não depende da motivação para agir. Você já não precisa lutar contra os mesmos níveis de resistência. Você já não sente o mesmo conflito interno que existia no início do processo. Porque agora existe coerência. Coerência entre aquilo que você pensa, aquilo que você acredita e aquilo que você faz. Napoleão Hill já afirmava que pensamentos dominantes, quando repetidos com consistência, se tornam parte da identidade. E quando isso acontece, o comportamento deixa de ser esforço e passa a ser uma extensão natural de quem você é, criando uma estabilidade que permite crescimento contínuo sem a necessidade de esforço constante para manter o padrão. Agora pense com atenção. Se você mantém esse novo padrão, se você continua reforçando esses comportamentos, se você não interrompe o processo, o que acontece ao longo do tempo? Você cria um ciclo positivo. Um ciclo onde pensamentos geram ações alinhadas. Ações geram resultados. Resultados reforçam crenças. E crenças fortalecem ainda mais o padrão. Esse ciclo se retroalimenta. E quanto mais ele se repete, mais forte ele se torna. E quanto mais forte ele se torna, mais difícil se torna voltar ao padrão antigo, porque agora existe uma nova base, uma nova identidade, uma nova forma de operar. E é exatamente isso que diferencia mudança temporária de transformação real. Mudança temporária depende de esforço constante. Transformação real se sustenta sozinha, porque foi internalizada, porque foi repetida, porque foi consolidada. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser instáveis e passam a ser consistentes. Agora, depois de tudo que você ouviu ao longo deste vídeo, depois de compreender como a persistência atua, como a consistência constrói resultados, como o acúmulo invisível prepara o terreno para mudanças e como a virada silenciosa transforma padrões internos,
existe um ponto final que precisa ser entendido com absoluta clareza. Um ponto que define se todo esse conhecimento vai realmente transformar sua vida ou se vai se perder como apenas mais uma informação consumida sem aplicação prática. A verdade é simples, mas extremamente poderosa. Você não precisa de mais informação, você precisa de continuidade. Você não precisa de mais motivação, você precisa de consistência. Você não precisa de mais ideias, você precisa sustentar aquilo que já sabe. Napoleão Hill já deixou claro que o sucesso não é determinado pelo que você começa, mas pelo que você mantém ao longo do tempo. Porque é essa manutenção que permite que o processo avance, que padrões sejam fortalecidos e que resultados se tornem inevitáveis. Agora eu quero que você seja completamente honesto consigo mesmo. Quantas vezes você já começou algo e não terminou? Quantas vezes você já desistiu antes de ver resultado? Quantas vezes você interrompeu processos que poderiam ter mudado sua vida? Essas decisões não são isoladas, elas formam um padrão. E esse padrão define seus resultados. Mas a partir de agora, você tem uma escolha: continuar repetindo esse padrão ou criar um novo. Um padrão baseado em persistência, em consistência, em continuidade. Porque no final, não é o talento que define o resultado, não é a sorte, não é o momento perfeito. É a capacidade de continuar. E essa capacidade está sob seu controle. E a decisão de usar essa capacidade começa agora.